Só um minutinho, professor Zé. Agora no Telecine 1, Heathers, uma comédia que fala dos traumas da juventude. Verônica Sawyer, estrelada por Winona Ryder, é uma adolescente que anda com as garotas mais populares do seu colégio, as Heathers, mas logo se decepciona com a prepotência delas. Por obra do destino, ela conhece Jason Dean, estrelado por Christian Slater, que oferece a solução perfeita para acabar com a tirania dessas poderosas garotas. Verônica só não esperava que Jason Dean levasse tão a sério suas ideias. O programa de hoje segue o caminho das águas. Junto com a trupe do rafting, vamos pegar o rumo de Tibagi, no interior do estado do Paraná. Tibagi, em Tupi-Guarani, quer dizer muita água. E na terra da soja, água foi o que não faltou para os apaixonados do rafting. No primeiro campeonato brasileiro, equipes de vários estados do país mostraram muita força e, acima de tudo, muito braço. A tranquilidade da bela cidade do interior do Paraná deu lugar ao ronco dos jipes e caminhões, carregados com remadores e remadoras na maior animação. Todos desbravando as trilhas que levam às correntezas do rio. As origens deste esporte mostram que o rafting nasceu por volta de 1500 no Grand Canyon. Bem, chega de papo. Vamos acompanhar os remadores que carregam o peso e o sonho do título brasileiro no rafting. O programa de hoje... O programa de hoje segue o caminho das águas. Junto com a trupe do rafting, vamos pegar o rumo de Tibagi, no interior do estado do Paraná. Tibagi, em Tupi-Guarani, quer dizer muita água. E na terra da soja, a água foi o que não faltou para os apaixonados do rafting. No primeiro campeonato brasileiro, equipes de vários estados do país mostraram muita força e, acima de tudo, muito braço. A tranquilidade da bela cidade do interior do Paraná deu lugar ao ronco dos jipes e caminhões carregados com remadores e remadoras na maior animação. Todos desbravando as trilhas que levam às correntezas do rio. As origens desse esporte mostram que o rafting nasceu por volta de 1500 no Grand Canyon. Bem, chega de papo. Vamos acompanhar os remadores que carregam o peso... Entendeu? Pode ficar. Acertou, uma bala perdida. Eu percebi algumas coisas. Aqui, uma bala perdida. Acertou uma moradora. Ó, acertou uma moradora. Não vai fazer, né? Na cabeça, de raspão na cabeça. Mas, pô, acertou uma moradora. Sim, vai embora. Acertou. Eu tava... Eu queria te ver um dia fazendo isso. Gravando. Uma moradora da Gávea foi atingida por uma bala enquanto dormia. Foi durante a madrugada num apartamento na rua Marquês de São Vicente. Maria Aparecida dos Reis levou um tiro de raspão e recebeu atendimento no Hospital Miguel Couto. Mais à tarde, ela foi transferida com dores de cabeça para uma clínica em Laranjeiras. Agora uma notícia para quem costuma usar o metrô. As passagens ficam um pouquinho mais baratas a partir de 1º de maio. Passam de R$ 1 para 95 centavos. E o bilhete carioquinha, que custava 80 centavos e só era vendido em horários de pouco movimento, vai ser extinto. Boa noite. O cassino que abria... Tá de sacanagem comigo, né?
Boa noite. Na abertura do Jornal Nacional ontem, você viu o funcionamento livre de um cassino clandestino numa das principais avenidas de Fortaleza. E foi só exibir a reportagem, ninguém mais apostou. O cassino, que abria todos os dias a partir das 10 da noite, não funcionou ontem, apesar das luzes acesas. Nenhum policial apareceu, nem foram feitas apreensões. Alguns frequentadores foram até lá para jogar, mas encontraram os portões fechados. O Jornal Nacional mostrou que no segundo andar deste prédio, que fica na Avenida Beira-Mar, a mais conhecida de Fortaleza, existe um cassino. O salão espelhado tem mesas de baralho e roletas. Hoje de manhã, o movimento no prédio, onde também funciona uma agência de turismo, foi normal. O cassino já é conhecido há muito tempo na cidade. Mudou de endereço algumas vezes. Neste prédio foi fechado pela polícia em maio e reaberto uma semana depois. Pará e Paraná ficam em regiões distantes uma da outra. Mas nossos repórteres descobriram um golpe no mercado de automóveis, ligando os dois estados. De um lado, cidadãos mal intencionados. Do outro, decisões judiciais tomadas sob encomenda. O administrador de empresas de Djalma da Rosa pagou R$17 mil pela caminhonete 96, que acreditava estar quitada, como mostrava o documento apresentado pelo vendedor. Mas descobriu que corre o risco de ter o veículo apreendido por causa de uma dívida pendente do financiamento feito pelo antigo dono. Eu vou me sentir lesado, porque eu fiz a minha parte. O ex-dono da caminhonete, que não quis gravar entrevista, disse que o financiamento foi quitado na justiça, usando títulos da dívida agrária, papéis emitidos pelo governo para indenizar desapropriações de terra. O problema está na avaliação desses títulos. Nos processos, depois de corrigidos, os papéis passam a valer muito mais do que o que se paga hoje por eles no mercado. Por isso, bancos e financeiras rejeitam essa forma de quitação e recorrem das decisões judiciais. Nem sempre há tempo de evitar que os carros financiados sejam repassados para terceiros, junto com uma enorme dor de cabeça. O Brasil dos italianos. Os imigrantes que ajudaram a mudar nosso comportamento, a nossa comida e até o nosso jeito de falar estão no Globo Repórter de hoje. Quem são e o que fazem os descendentes dos Mateus e Julianas que vieram ao Brasil para tentar a sorte? Susto na gravação de Terra Nostra. Qual a surpresa de Mateu para as mamas de São Paulo que visitavam os estúdios? Você sabia que o professor de português mais famoso do Brasil aprendeu a falar em italiano? E os novos italianos, o que eles buscam no Brasil de hoje? 100 anos depois, o que acontece nas fazendas dos primeiros migrantes? Hoje, no Globo Repórter. Em instantes, a defesa do consumidor quer que faculdade ruim indenize os estudantes. Um cientista anuncia que vai criar um ser vivo em laboratório. Tá bonito, amor? Boa noite. Mais 2 semanas estaremos vivendo no ano 2000. Símbolo de todas as ficções futuristas, ele também nos remete a um passado inesquecível. Vivemos o século das grandes invenções. Fomos testemunhas de fatos que mudaram a história. Vamos reviver essas emoções? No Globo Repórter de hoje, você vai rever quase 100 anos de lembranças. O que ficou na memória dos jovens, dos cinquentões e de quem viveu o começo do último século do milênio? E também vai nos ajudar com a sua opinião. O fato mais importante é sempre o mais lembrado? Ou fica na memória o que mais emocionou? Afinal, o que é inesquecível no século em que vivemos? Boa noite. Mais 2 semanas estaremos vivendo no ano 2000. Símbolo de todas as ficções futuristas, ele também nos remete a um passado inesquecível. Vivemos o século das grandes invenções. Fomos testemunhas de fatos que mudaram a história.
Vamos reviver essas emoções? No Globo Repórter de hoje, você vai rever quase 100 anos de lembrança. O que ficou na memória dos jovens, dos cinquentões e de quem viveu o começo do último século do milênio. E também vai nos ajudar com a sua opinião. O fato mais importante é sempre o mais lembrado? Ou fica na memória o que mais emocionou? Afinal, o que é inesquecível no século em que vivemos? Boa noite. Você seria capaz de invocar poderes sobrenaturais em troca de um bom dinheiro? Antônio Calçada é um detetive pra lá de falido. Até que surge um antigo cliente que pode tirar suas contas do vermelho. Ele quer que Calçada descubra quem é o amante de sua mulher. O problema é que o amante em questão é um feiticeiro da pesada. Se fosse o detetive, você entregaria o bruxo ao marido traído? Daqui a pouco você decide. Calçada e o primo descobriram que o amante de Matilde é nada mais nada menos que Pérola Negra, um feiticeiro temido por seus poderes. Depois de presenciarem uma cena tão impressionante, será que eles devem abrir o jogo com o coronel? Se você acha que sim, Calçada deve revelar ao cliente que o amante de sua mulher é o feiticeiro, ligue para 0800 70 9001. Mas se você acha que não, ele não deve arriscar a pele contando para o coronel que Matilde está tendo um caso com o feiticeiro, então ligue para 0800 79002. Nossas linhas telefônicas estão abertas, aguardando a sua ligação. É o seu voto que define o final da nossa história. Não deixe de telefonar, porque aqui, como sempre, você decide. Boa noite. Você seria capaz de invocar poderes sobrenaturais em troca de um bom dinheiro? Antônio Calçada é um detetive pra lá de falido, até que surge um antigo cliente que pode tirar suas contas do vermelho. Ele quer que Calçada descubra quem é o amante de sua mulher. O problema é que o amante em questão é um feiticeiro da pesada. Se fosse o detetive, você entregaria o bruxo ao marido traído? Daqui a pouco, você decide. Calçada e o primo descobriram que o amante de Matilde é nada mais nada menos que Pérola Negra, um feiticeiro temido por seus poderes. Depois de presenciarem uma cena tão impressionante, será que eles devem abrir o jogo com o coronel? Se você acha que sim, Calçada deve revelar ao cliente que o amante de sua mulher é o feiticeiro, ligue para 0800 70 9001. Mas se você acha que não, ele não deve arriscar a pele contando para o coronel que Matilde está tendo um caso com o feiticeiro, então ligue para 0800 70 9002. Nossas linhas telefônicas estão abertas, aguardando a sua ligação. É o seu voto que define o final da nossa história. Não deixe de telefonar, porque aqui, como sempre, você decide. Boa tarde. Para você que gosta de música, a entrevistada de hoje é a vocalista da banda Pura Beleza, Fabiana Minas. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Fabiana, conta pra gente esse sucesso todo que vocês estão fazendo, que afinal de contas é um fenômeno, né, carioca, a banda Pura Beleza. A que você deve todo esse sucesso? Bom, principalmente, né, aos meus pais que me incentivaram desde cedo nesse trabalho. Então eu devo principalmente a eles esse trabalho, né? E eu acho que é força de vontade de todos também. E conta pra gente, vem cá, qual a música que está fazendo maior sucesso no momento? Bom, por acaso, o nome da música que é de minha autoria, Pura Beleza. Ah, você também. compõe também? Isso. Você é a única compositora da banda? Isso. Quantos componentes? Bom, tem 8 componentes, tá? Sendo que são 4 mulheres e 4 homens, né? Uma banda mista. Entendi. E vem cá, quais são os planos para 2000? Porque 1999 foi um estouro, né? Ah, obrigada. Bom, os planos para 2000 é que nós viajemos para outros lugares do mundo, né? É uma vontade muito grande da banda toda.
e axé, porque em 99, como você sabe, foi mais um enfoque em pagode. Então a gente quer tirar essa coisa de banda só de pagode. A gente quer dar uma misturada agora esse ano. Eu soube que o próximo CD conta com participações especialíssimas, né? Você pode contar? É segredo absoluto, não? Bom, é uma surpresa, né? Eu acho que é melhor a gente deixar em segredo para quando vier a surpresa vir Tá certo. com muito sucesso. Então, boa sorte. Sucesso para vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Até a próxima. Boa tarde. Hoje no Canal Z, Aline Beckstein, uma supermodelo. Boa tarde, Aline. Tudo bom? Tudo bom. E aí, Aline, quais são os planos para o ano 2000? Bom, eu espero que esse ano seja um ano bem proveitoso, com muito trabalho. E, inclusive, eu recebi uma proposta para trabalhar no Japão e eu espero que surjam muitos trabalhos lá e que eu consiga aproveitar essa oportunidade. Que bom. E, Aline, me fala uma coisa. Como é que começou essa carreira de modelo? De onde surgiu tudo, essa vontade de desfilar? Como surgiu isso? Bom, já surgiu quando eu já estava bem mais velha, eu não comecei cedo, não. Meus amigos sempre me incentivaram, mas eu era muito tímida, sempre fugia de fotos e tudo no colégio. Mas eu resolvi mandar uma foto para um concurso e nesse concurso eles chamaram depois para a agência para trabalhar. Bom, nós todos queremos saber como é que fica o coração com essa carreira tão cheia de sucesso, tão ocupada. Como é que fica o coração? Bom, eu acho que eu tenho que agradecer porque eu tenho um namorado que ele compreende, ele entende tanto os momentos que eu preciso ficar ausente, quanto o fato de repente, eu ter que fazer uma foto, ter que posar de biquíni, e ele entende bem esse lado e não fica com ciúmes, por incrível que pareça, não. Que bom, né? E sempre que tem um tempo, eu tô com a minha família, eu tô com ele também, e a gente consegue conciliar bem o trabalho. Que bom, Aline, muito sucesso. E amanhã fico com Lara Costa, uma super atriz. Boa tarde. Ah, e a mão. Pera aí, rapidinho. A mão, tá? Foi legal, você está sentada, não exige mais. Bom dia. No Turismo e Aventura de hoje, vamos conhecer a Serra do Caparaó, o espetacular nascer do sol a quase 3.000 metros de altura, quando as nuvens ao redor do Pico da Bandeira se tingem de amarelo. Justifica as cerca de 4 horas de árdua caminhada até o cruzeiro que marca o pico culminante da Serra do Caparaó, na divisa do estado de Minas e do Espírito Santo. Senhor absoluto da serra, o pico é o terceiro mais alto do Brasil, com 2.890 metros. Outros picos vizinhos, como o do Cristal e o do Calçado, não ficam muito atrás em altitude. Não é à toa, portanto, que o Caparaó detém o título de mais alta cadeia de montanhas do país, protegida pelo Parque Nacional do Caparaó. Bom dia! No Turismo e Aventura de hoje, vamos conhecer a Serra do Caparaó, o espetacular nascer do sol a quase 3.000 metros de altura, quando as nuvens ao redor do Pico da Bandeira se tingem de amarelo. Justifica as cerca de 4 horas de árdua caminhada até o cruzeiro que marca o pico culminante da Serra do Caparaó, na divisa do estado de Minas e do Espírito Santo. Senhor absoluto da serra, o pico é o terceiro mais alto do Brasil, com 2.890 metros. Outros picos vizinhos, como o do Cristal e o do Calçado, não ficam muito atrás em altitude. Não é à toa, portanto, que o Caparaó detém o título de mais alta cadeia de montanhas do país, protegida pelo Parque Nacional do Caparaó. Vai. Boa noite. No Globo Repórter de hoje, emoção, fé e aventura. Nossa equipe atravessa o misterioso caminho de Santiago, 800 quilômetros a pé, da França à Espanha. Peregrinos do mundo inteiro buscam a estrada mística da Europa e dizem que depois dessa viagem, tudo muda. Que estranha energia homens e mulheres de todo o planeta encontram nesse caminho de surpresas. Na beira da estrada, igrejas e castelos da Idade Média. O que eles escondem? Visões,
vozes misteriosas. O que elas anunciam aos viajantes? Milagres. O espanhol que agradece a cura de um câncer. O advogado brasileiro que mudou de vida. O que ele descobriu na grande caminhada? Paulo Coelho conta que nessa estrada ele virou escritor. E Baby do Brasil, o que ela aprendeu nessa viagem? Bolhas nos pés, cansaço, sol forte. De onde sai a força que um peregrino faz andar 800 quilômetros? Emoção na chegada. Na Catedral de Santiago, incenso. Um ritual milenar para celebrar a renovação espiritual. Passar pra ela, Marcelo. Boa noite. Ai, desculpa, você não passou o TP. Daí? Peraí. Vai. Boa noite. No Globo Repórter de hoje, emoção, fé e aventura. Nossa equipe atravessa o misterioso caminho de Santiago. 800 quilômetros a pé, da França à Espanha. Peregrinos do mundo inteiro buscam a estrada mística da Europa e dizem que depois dessa viagem, tudo muda. Que estranha energia homens e mulheres de todo o planeta encontram nesse caminho de surpresas. Na beira da estrada, igrejas e castelos da Idade Média. O que eles escondem? Visões, vozes misteriosas. O que elas anunciam aos viajantes? Milagres. O espanhol que agradece a cura de um câncer. O advogado brasileiro que mudou de vida. O que ele descobriu na grande caminhada? Paulo Coelho conta que nessa estrada ele virou escritor. E Baby do Brasil, o que ela aprendeu nessa viagem? Bolhas nos pés, cansaço, sol forte. De onde saiu a força que faz um peregrino andar 800 quilômetros? Emoção na chegada. Na Catedral de Santiago, incenso. Um ritual milenar para celebrar a renovação espiritual. A Praia de Ipanema foi o cenário perfeito para a realização de um evento internacional que reuniu alguns dos melhores surfistas do mundo. O módulo verão de hoje conta os segredos dos bastidores e mostra tudo o que aconteceu na primeira etapa do Circuito Mundial de Surf. Um dia inteiro debaixo de um sol daqueles do verão carioca. Pedida perfeita para pouca roupa, muito refresco, romantismo e, por que não, no meio disso tudo, uma competição diferente. A primeira etapa do Circuito Mundial de Surf só esperou o sol raiar para começar. Aproveitamos essa parada para contar um pouquinho de história. O evento, que compreende o percurso entre Ipanema e as Ilhas Cagarras, nasceu há quase 3 anos, mas foi só incluído no calendário da Federação Internacional de Natação em julho do ano passado. O desafio foi uma ideia do ex-nadador e medalhista olímpico em Moscou, em 80, Djan Madruga. Atletas de 15 países participam do circuito mundial que distribuiu um total de $300 mil em prêmios aos vencedores das etapas. Além de contar mais um pouquinho, mais os pontinhos do ranking mundial. Você não gravou não, né, Marcelo? A Praia de Ipanema foi o cenário perfeito para a realização de um evento internacional que reuniu alguns dos melhores surfistas do mundo. O módulo verão de hoje conta os segredos dos bastidores e mostra tudo o que aconteceu na primeira etapa mundial do circuito de surf. O dia inteiro debaixo de um sol daqueles do verão carioca. Pedida perfeita para pouca roupa, muito refresco, romantismo e, por que não, no meio disso tudo, uma competição diferente. A primeira etapa do Circuito Mundial de Surf só esperou o sol raiar para começar. Aproveitamos essa parada para contar um pouquinho de história. O evento, que compreende o percurso entre Ipanema e as Ilhas Cagarras, nasceu há quase 3 anos, mas foi só incluído no calendário da Federação Internacional de Natação em julho do ano passado. O desafio foi uma ideia do ex-nadador e medalhista olímpico em Moscou em 80, Djan Madruga.
Atletas de 15 países participam do circuito mundial que distribui um total de $300 mil em prêmios aos vencedores das etapas, além de contar mais uns pontinhos no ranking mundial. A Praia de Ipanema foi o cenário perfeito para a realização de um evento internacional que reuniu alguns dos melhores surfistas do mundo. O módulo verão de hoje conta os segredos dos bastidores e mostra tudo o que aconteceu na primeira etapa do Circuito Mundial de Surf. Um dia inteiro debaixo de um sol daqueles do verão carioca. Pedida perfeita para pouca roupa, muito refresco, romantismo e, por que não, no meio disso tudo, uma competição diferente. A primeira etapa do Circuito Mundial de Surf só esperou o sol raiar para começar. Aproveitamos essa parada para contar um pouquinho de história. O evento, que compreende o percurso entre Ipanema e as Ilhas Cagarras, nasceu há quase 3 anos, mas só foi incluído no calendário da Federação Internacional de Natação em julho do ano passado. O desafio foi uma ideia do ex-nadador e medalhista olímpico em Moscou em 80, Djan Madruga. Atletas de 15 países participam do circuito mundial que distribuiu um total de $300 mil em prêmios aos vencedores das etapas, além de contar mais uns pontinhos no ranking mundial. Ele distribuiu ou distribui? Distribuiu, eu errei. A Praia de Ipanema foi o cenário perfeito para a realização de um evento internacional que reuniu alguns dos melhores surfistas do mundo. O módulo verão de hoje conta segredos dos bastidores e mostra tudo o que aconteceu na primeira etapa do Circuito Mundial de Surf. Um dia inteiro debaixo de um sol daqueles do verão carioca. Pedida perfeita para pouca roupa, muito refresco, romantismo e, por que não, no meio disso tudo, uma competição diferente. A primeira etapa do Circuito Mundial de Surf só esperou o sol raiar para começar. Aproveitamos essa parada para contar um pouquinho de história. O evento, que compreende o percurso entre Ipanema e as Ilhas Cagarras, nasceu há quase 3 anos, mas só foi incluído no calendário da Federação Internacional de Natação em julho do ano passado. O desafio foi uma ideia do ex-nadador e medalhista olímpico em Moscou em 80, Djan Madruga. Atletas de 15 países participam do circuito mundial que distribuiu um total de $300 mil aos vencedores das etapas, além de contar mais os pontinhos no ranking mundial.